A China, de fato, entrou na guerra entre a Índia e o Paquistão não com forças armadas, mas com tecnologia militar e armamentos. No geral, a escalada do conflito entre a Índia e o Paquistão pode oferecer ao mundo a primeira oportunidade real de ver como as avançadas tecnologias militares chinesas se comparam com o equipamento ocidental já testado. E as ações das empresas de defesa chinesas já estão em alta. Por exemplo, os papéis da empresa chinesa subiram 40% nesta semana. Depois que o Paquistão declarou que usou caças J-10 de fabricação chinesa para abater aviões de combate indianos, incluindo um modelo francês avançado, durante o combate aéreo na quarta-feira. Por isso, neste episódio, vamos discutir com vocês quais armas a China fornece ao Paquistão e por quê. É uma boa oportunidade, por mais cínico que isso possa soar, uma boa chance para o Ocidente ver em condições de combate o quão avançado realmente é o armamento chinês. Porque a China gastou bilhões e bilhões no desenvolvimento de tecnologias militares. E agora o conflito entre Índia e Paquistão pode se tornar seu primeiro teste sério. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 9 de maio. Vou discorrer sobre tudo em ordem. Então, como vocês sabem, recentemente, o Paquistão declarou que abateu vários aviões indianos. A Índia não respondeu à declaração do Paquistão e não reconheceu nenhuma perda de aeronaves. Questionado sobre a participação de aviões chineses, o representante do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou na quinta-feira desconhecer a situação. No entanto, sendo o principal fornecedor de armas para o Paquistão, a China provavelmente está acompanhando de perto como seus sistemas de armamentos se saíram e, possivelmente, se sairão em operações de combate reais. A crescente superpotência militar, a China não travou grandes guerras há mais de 4 décadas. Sob a liderança de Xi Jinping, a China está acelerando a modernização de suas forças armadas, investindo em armamentos complexos e tecnologias avançadas. A China também expandiu essa campanha de modernização para o Paquistão, que Pequim há muito chama de seu irmão inabalável. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, nos últimos 5 anos, a China forneceu 81% das armas importadas pelo Paquistão. Ou seja, podemos supor que nos últimos 10 anos, cerca de 80% das armas do exército do Paquistão são chinesas. Essa exportação incluiu caças modernos, mísseis, radares, sistemas de defesa antiaérea que, segundo especialistas, desempenharão um papel fundamental em qualquer conflito militar entre o Paquistão e a Índia. Alguns tipos de armas produzidas no Paquistão também foram desenvolvidos em conjunto com empresas chinesas, ou criados utilizando tecnologias e experiências chinesas. Isso faz de qualquer interação entre a Índia e o Paquistão praticamente um campo de testes para as exportações militares chinesas. Militares chineses e paquistaneses participam de exercícios conjuntos cada vez mais complexos, envolvendo forças aéreas, navais e terrestres, com simulações de combate e treinamentos de troca de tripulações entre os dois países. Esse antigo apoio de Islamabad por parte de Pequim por meio de equipamentos, treinamento e agora cada vez mais com auxílio em direcionamento e inteligência artificial mudou discretamente o equilíbrio tático. O Paquistão é um país relativamente pobre, mas a China o abasteceu com armas. Isso já não é apenas um confronto bilateral entre Índia e Paquistão. É um vislumbre de como a exportação chinesa de produtos de defesa está mudando o equilíbrio regional. Essa mudança, que se tornou especialmente perceptível devido ao aumento das tensões entre a Índia e o Paquistão após o massacre de turistas na Caxemira, destaca uma reconfiguração geopolítica mais ampla na região, onde a China se tornou um sério desafio à influência americana. Como vocês sabem, ontem o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Jay Dewey, afirmou que isso não é realmente um problema deles. O que está acontecendo lá entre a Índia e o Paquistão não nos interessa. Essa é a guerra deles. Nós não pretendemos nos envolver nisso de jeito nenhum. A Índia e o Paquistão lutaram por causa da Caxemira 3 vezes desde que conquistaram a independência do Reino Unido em 1947. No auge da Guerra Fria, a União Soviética apoiava a Índia, enquanto os Estados Unidos da América e a China apoiavam o Paquistão. Agora, sobre o conflito prolongado entre os vizinhos do sul da Ásia, ambos com armas nucleares, paira uma nova era de rivalidade entre grandes potências. Apesar de sua tradicional política de não alinhamento, a Índia está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, já que as sucessivas administrações americanas cortejaram o crescente gigante sul-asiático. Como um contrapeso estratégico à China,
A Índia aumentou a compra de armas dos Estados Unidos e de seus aliados, incluindo França e Israel, ao mesmo tempo em que reduz gradualmente sua dependência de armamentos russos. Enquanto isso, o Paquistão aprofundou seus laços com a China, tornando-se seu parceiro estratégico de confiança e um participante-chave no emblemático projeto global de infraestrutura de Xi Jinping, a iniciativa Cinturão e Rota. E assim, de acordo com o próprio Instituto de Estocolmo, os Estados Unidos e a China forneciam cerca de 1/3 das armas importadas pelo Paquistão no final dos anos 2000. Porém, recentemente, o Paquistão interrompeu totalmente a compra de armas americanas e tem cada vez mais abastecido seu arsenal com armamentos chineses. Mas é crucial ressaltar um aspecto fascinante aqui. A China é um importante fornecedor de armas para o Paquistão desde meados dos anos 1960. Seu domínio atual se deve em grande parte ao fato de que preencheu o vácuo deixado após a retirada unilateral dos Estados Unidos da América há mais de 10 anos. Os Estados Unidos da América acusaram o Paquistão de não fazer o suficiente para combater os terroristas, incluindo militantes do Talibã que, segundo eles, operam a partir do país ou são abastecidos por ele. Isso aumentou a decepção já existente de Washington em relação ao programa nuclear de Islamabad e a ausência de democracia lá. Agora, a Índia basicamente acusa o Paquistão exatamente do mesmo, de abrigar terroristas em seu território que atacam o território indiano. E os Estados Unidos da América finalmente encontraram na Índia um parceiro alternativo nesta região e, como resultado, cortaram mais ou menos o Paquistão do acesso às armas americanas. Por outro lado, o fornecimento de armas para a China cresceu muito. Pode-se dizer que a China aproveitou a oportunidade para se mostrar como o único verdadeiro amigo e aliado do Paquistão. A China expressou pesar pelos ataques militares da Índia contra o Paquistão e pediu calma e moderação. Antes da última escalada, Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, expressou em telefonema com seu colega o apoio inabalável da China ao Paquistão. Como o Paquistão se arma principalmente graças à China, e a Índia compra mais da metade de suas armas dos Estados Unidos da América e seus aliados, qualquer conflito entre os dois vizinhos acaba se tornando um confronto entre tecnologias militares chinesas e ocidentais. Após várias semanas de intensificação dos combates após o assassinato de 26 pessoas, principalmente turistas indianos, por militantes em uma pitoresca região montanhosa da Caxemira controlada pela Índia. Na manhã de quarta-feira, a Índia realizou ataques com mísseis, visando, segundo ela, a infraestrutura terrorista tanto no Paquistão quanto na Caxemira controlada pelo Paquistão. Muitos analistas acreditam que os mísseis e outros projéteis foram lançados por caças indianos de fabricação francesa e por caças russos Su-30. Enquanto isso, o Paquistão elogiava uma grande vitória de suas forças aéreas, afirmando que 5 caças indianos, sendo 3 deles Rafale, foram abatidos. O caça MiG-29 e o caça Su-30 foram abatidos por seus caças J-10C durante uma batalha aérea de 1 hora, na qual, segundo ele, participaram 125 aviões a uma distância de mais de 160 quilômetros. Bem, e agora, como dizem os especialistas, isso é atualmente caracterizado como o confronto aéreo mais intenso entre duas potências nucleares. Esse confronto se tornou um marco importante no uso operacional de sistemas avançados de origem chinesa. A Índia não reconheceu perda de aeronaves e o Paquistão não apresentou provas para sustentar suas alegações. Mas uma fonte no Ministério da Defesa da França informou que pelo menos um dos mais novos e modernos aviões de combate da Índia, o caça francês Rafale, foi realmente perdido em combate. Se isso for confirmado, significará que os sistemas de armamentos à disposição do Paquistão são, no mínimo, modernos ou atuais em comparação com o que é oferecido pela Europa Ocidental, especialmente pela França. Apesar da ausência de confirmação oficial e de provas contundentes, nacionalistas chineses e entusiastas militares já foram às redes sociais para celebrar o que consideram um triunfo dos sistemas de armamentos chineses. Mas isso ainda não é tudo. As ações da empresa estatal chinesa AWIC Jindu Aircraft, fabricante do caça paquistanês J-10C, fecharam na bolsa de Shenzhen na quarta-feira 17% acima. Mesmo antes do ministro das Relações Exteriores do Paquistão declarar que esses aviões foram usados para abater aeronaves indianas. As ações da empresa no dia seguinte subiram mais 20%. E este J-10C é a versão mais recente do caça multifuncional monomotor chinês J-10,
que entrou em serviço na Força Aérea da China no início dos anos 2000, possuindo sistemas de armamento e aviônicos aprimorados. JDSC é classificado como geração 4,5, ou seja, não é nem da quarta nem da quinta geração. Está no mesmo nível, mas um degrau abaixo dos aviões invisíveis de quinta geração, como o chinês J-20 ou o americano F-35. A China entregou o primeiro lote do J-10, a versão de exportação, ao Paquistão em 2022. E agora este é o caça mais avançado no arsenal do Paquistão, junto com o JF-17-3. Este é um caça leve de geração 4,5, desenvolvido em conjunto pelo Paquistão e pela China. A Força Aérea do Paquistão também possui uma grande frota de aviões F-16 de fabricação americana. Um deles foi usado para abater um caça indiano de fabricação soviética durante a escalada da situação em 2019. No entanto, os caças F-16 da Força Aérea do Paquistão ainda estão presos na configuração do início dos anos 2000, ficando significativamente atrás das versões modernizadas que os Estados Unidos oferecem atualmente. Enquanto isso, os aviões chineses J-10 Ceará e JF-17 estão equipados com tecnologias modernas, como radares com matriz de antenas de varredura eletrônica ativa. Assim, o F-16 continua sendo relevante em operações de resposta da Força Aérea do Paquistão, mas não é mais o elemento central. Além disso, observa-se que, se os chineses J-10 realmente fossem usados para abater os franceses Rafale, isso seria um enorme aumento da confiança nos sistemas de armamento chineses. Isso vai surpreender as pessoas, considerando que a China não esteve em guerra há mais de 4 décadas. E isso potencialmente se tornará um enorme estímulo para a venda de armas chinesas no mercado internacional. É uma poderosa propaganda para as armas chinesas. Segundo o Instituto de Estocolmo, os Estados Unidos da América permanecem como o maior exportador de armas do mundo, representando 43% das exportações globais de armamentos. De 2020 a 2024, isso é mais de 4 vezes a participação da França, que ocupa o segundo lugar, seguida pela Rússia. A China ocupa o quarto lugar, sendo que quase 2/3 de suas exportações de armas vão para um único país. 2/3. Que país é esse? Paquistão? Se for confirmado o abate de ao menos um avião indiano, isso será muito importante para o desenvolvimento da indústria bélica chinesa. E, muito provavelmente, países do Oriente Médio e do Norte da África, que normalmente não têm acesso às tecnologias ocidentais mais avançadas, vão se interessar por isso. A China surge como alternativa, pois o Ocidente impõe condições como democracia e certos valores. A China afirma estar pronta para vender para qualquer interessado, basta comprar deles. E como a Rússia se retirou do mercado mundial de armas devido à invasão em grande escala na Ucrânia. Os chineses começaram a avançar ativamente nos mercados tradicionais de Moscou, como Argélia, Egito, Iraque, Sudão, entre outros. E agora eles buscam conquistar esse mercado. E especialistas no Paquistão e na China dizem que o J-10, implantado pela Força Aérea do Paquistão, provavelmente foi combinado com o PL-15. Esse é o míssil Arar chinês mais avançado, que, segundo relatos, tem um alcance além da linha de visão direta de 200 a 300 km. A versão de exportação conhecida tem uns 145 km. Na semana passada, em meio ao aumento das tensões, a Força Aérea do Paquistão lançou um vídeo de 3 minutos mostrando seus aviões militares. E nesse vídeo foi mostrado o JF-17 Bloco 3, armado com mísseis PL-15, e eles foram chamados de um poderoso golpe da Força Aérea do Paquistão. Para a China, isso é basicamente uma propaganda poderosa. Se provarem que derrubaram um avião francês Rafale, a propaganda será ainda mais forte. Isso choca até mesmo países como os Estados Unidos da América. Quão forte é realmente o adversário deles? Porque é preciso entender que, antes disso, era claro que existiam armas chinesas, aviões chineses, mas eles não eram levados a sério. Essa é uma questão que todos os países interessados em comprar caças e os concorrentes regionais da China terão que reconsiderar seriamente. Como eles devem encarar essa nova realidade, onde, ao que parece, existem caças chineses sérios? Alguns especialistas, no entanto, expressam cautela. As perdas da Índia, se forem confirmadas, provavelmente se devem mais à má tática e planejamento da Força Aérea Indiana do que aos supostos avanços das armas chinesas. Se confirmada a perda de vários aviões pela Índia, isso levantará sérias questões, não só sobre as plataformas, mas também sobre a prontidão da Força Aérea Indiana.
Os Rafale são aviões modernos, mas a condução de operações de combate envolve integração, coordenação, sobrevivência e não apenas ter um avião bonito e avançado. O Rafale pode ser excelente, mas com um piloto mal coordenado, é apenas um pedaço de metal. Além disso, não se sabe se a Índia tinha informações de inteligência sobre os mísseis PL-15. Se, por exemplo, fosse tomada a decisão de considerar que o Paquistão dispõe apenas da versão de exportação do avião, com menor alcance de voo, então os aviões indianos poderiam permanecer em áreas vulneráveis. Ou seja, eles achavam que esse míssil simplesmente não os alcançaria, mas acabou que ele realmente alcança. Além disso, as regras de engajamento também poderiam ter impedido os pilotos indianos de abrir fogo primeiro, ou eles apenas respondiam ao fogo dos aviões paquistaneses. E em tais casos, julgamentos errôneos dos indianos poderiam fazer com que as armas paquistanesas parecessem mais eficazes do que realmente são. Especialistas também observam que os ataques da Índia atingiram com sucesso vários alvos no Paquistão, o que permite supor que os mísseis indianos superaram o sistema de defesa aérea paquistanês, que está equipado com mísseis chineses terra-ar, incluindo os de longo alcance HQ-9B. E se os radares e sistemas de mísseis de fabricação chinesa não conseguiram detectar ou conter os ataques indianos, isso também afetará negativamente a reputação de Pequim como exportador de armas. Mas, de qualquer forma, é preciso entender que agora há uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Este é realmente um campo onde a China pode testar suas armas e mostrar ao mundo inteiro o quão realmente de qualidade elas são. Por mais cínico que isso soe, eu deixo reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.